Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. A Deus a nossa gratidão por estarmos participando deste evento, seminário da família aqui na bonita igreja filial aqui em Limoeiro. A nossa gratidão ao nosso pastor presidente pela confiança de poder compartilhar deste momento ímpar, que é um momento voltado para as famílias. Queremos também aproveitar o ensejo e parabenizar o pastor Samuel Guerra, a esposa e toda a coordenação do seminário, que está muito bonito, para a glória do Senhor. Queremos especialmente parabenizar a cada família aqui presente, aos cônjuges, aos filhos, e me parece que também os solteiros. Onde estão os solteiros? Levante a mão assim, os solteiros. Muito bem. Os noivos, solteiro mais noivos. Tem noivos? Nunes, é tu mesmo, crente? Ali. Tem poucos noivos, os namorados. Oh, tem pouquinho, né, irmão? Vamos orar para Jesus abençoar o negócio aí, né, irmão? Glória a Deus. Nossos parabéns a todos que aqui foram solícitos, sensíveis à convocação do pastor desta filial, sob as orientações do pastor presidente, para esse momento sagrado, para que nós possamos investir no nosso maior patrimônio. Já pedi permissão ao pastor Samuel para facilitar aqui a nossa prédica, tirar o microfone do pedestal. Meus amados irmãos, hoje é o segundo dia deste bonito trabalho e hoje me foi confiada uma das lições extremamente importantes, a lição que tem como título A Família Diante das Crises. A família diante das crises. Esta lição foi um dos temas da temática sobre as famílias. Para referendar esta aula, é sugerido uma leitura da Palavra de Deus, além da leitura tão importante que foi feita pelo pastor Samuel, mas nós gostaríamos de que os nossos irmãos abrissem sua Bíblia, nesta feita no livro de Ruth, para que possamos, com esse texto, trazer a nossa palavra nesta tarde. Ruth, capítulo de número 1. Não é a leitura devocional, mas eu vou pedir para o apoio dos nossos irmãos. Eu vou ler o versículo primeiro, e vocês leiam aí sentados mesmos, e aí nós vamos combinar, talvez no 7 ou 8º versículo. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Vamos ler junto o versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela. Acrescentamos o 8 juntos. Disse Noemi às suas 2 noras:
Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, com vós usaste. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, esta passagem bíblica é, no entanto, muito conhecida, nossa. Nós não vamos trazer, obviamente, um estudo exegético do texto, para que não fuja do que seria a proposta, nós estudarmos sobre a família diante das crises, está no plural. Eu acho que esta palavrinha, ela é muito peculiar nos dias atuais, nos dias odiernos. Eu diria que são inevitáveis. Não há uma única família na terra que não experimenta que não tenha a prática de uma crise. Até aquelas famílias mais equilibradas, aquelas famílias mais equânimes, e até mesmo as famílias mais espirituais, todas elas são possuidoras de algum tipo de crise. Se os irmãos estão entendendo, digam amém. Você pode admirar uma família e até tê-la como referência. Tenha certeza que esta família também vai ter crise. Eu queria já lhes adiantar em caráter introdutório, que eu gosto muito de ministrar sobre este tema, não necessariamente da lição de hoje, mas quando a gente fala de crise. Por quê? Porque é uma coisa que nós não fomos treinados. Os seres humanos não foram treinados para lidar com o problema, para lidar com uma crise. E no que diz respeito à família, nós temos aqui um grupo de jovens, parabenizamos então o esforço de vocês, que há 3 tipos de crises. Ou a crise ela pode ser pormenorizada em crises periódicas, e esta é a palavrinha mesmo, crise, dentro do casamento especificamente, falamos isso mês passado, que todo casamento tem esse tipo de crise periódicas, são as crises, ou a crise dos 2 anos. Isso não quer dizer que seja a regra, há família que tem as exceções e às vezes foge à regra. Mas existe a crise dos 2 anos, quando a pessoa se casa, então já dizem os terapeutas e os sociólogos e os especialistas do comportamento humano, que o casamento está fadado a passar por esse tipo de crise, aquela crise dos 2 anos. Os 2 se amam, casaram, lua de mel, é uma bênção, e aí os 2 viajam, curtindo, mas aí a patroa engravida e vem uma terceira figura, uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa, queira ou não, perceptível ou não, mas vai interferir em toda a dinâmica da família. E isso vai trazer uma crise, porque o amor que seria a 2, agora vai ser amor a 3. E a dedicação da mulher que seria unilateral, passa a ser agora bilateral, com uma predominância para a criança. Queira ou não, isso vai gerar uma crise. Então as pessoas passam pela crise, né, dos 2 anos. Tem marido que fica até enciumado, muito embora não admita, mas aquele ciúme, porque está se sentindo agora, ele que era o protagonista do relacionamento, passa agora a ter um concorrente acirrado. E isso vai gerar, sem sombra de dúvida, crise. É a crise dos 2 anos. Tem a crise dos 7 anos de casamento. A mulher o casal agora já tem 3 filhos. Hoje mais não, né? Que hoje tem a cultura dos 2 filhos. Mas digamos, 3 filhos. A estrutura, a cabeça da mulher está 1000. Eu digo até um pouco irônico, só para descontrair um pouco. Ela está 15 quilos acima do peso e 5 vezes mais ciumenta, né? E isso vai gerar uma certa interferência psicológica. Claro que as mulheres, aqui estamos para mulheres cristãs, elas vão ter uma certa dose de domínio, mas aí por que 5 vezes mais ciumenta? Porque ela teve 3 filhos, alterou o seu corpo, teve uma série de mudanças, e ela vai achar que não está sendo mais tão interessante para o marido, e já vai ficar mais ciumenta. O pastor precisou conversar com o esposo dela, terminou o culto e precisou ficar mais 30 minutos, ela já está olhando, que hora foi que terminou o culto? Onde é que você estava? Já tem essas preocupações. Por quê? Porque na verdade é a crise dos 7 anos. É imprescindível, vai passar por isso aí. E tem, dentro dessas crises periódicas, tem a crise dos 25 anos,
É a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos já casaram-se ou estão já projetando bebê de mãe, que a mãe parece que os filhos nunca crescem, não é? Nunca cresce, está com 25 anos, é bebê de mãe, mas chegou outra pessoa e levou o bebê de mãe. E aí fica agora o lar vazio, os dois voltam à nova dinâmica, e isso vai gerar alterações psicológicas, alterações espirituais, vai mexer com a dinâmica da família. Então, estas são as crises chamadas crises periódicas. Vocês que vão casar, se preparem, convidem Jesus. Se vocês convidarem Jesus para o seu relacionamento, Jesus lhes ajudará a lidar com estas crises. Se os irmãos estão me entendendo, digam um amém. Então, meus irmãos, a partir dessas crises, chamadas crises periódicas, tem as chamadas crises circunstanciais. A de hoje da lição, ela é uma crise circunstancial. É chamado de problema. A crise circunstancial, ela se instala em função, o nome já diz, uma circunstância. O marido estava trabalhando e a família tinha um patamar de vida e de repente as portas se fecharam e agora vai mexer com o sistema financeiro, vai mexer com a estrutura, né? A pessoa tinha já um patamar, tinha um padrão de vida e vai ser alterado. Um menino adoeceu, um ente querido que a pessoa perde. Então, essas são as crises circunstanciais, são as crises momentâneas que também as pessoas passam. Isso acontece com toda a família, né? A mulher adoece, o marido adoece, filhos adoecem, portas se fecham. A pessoa está vivendo de aluguel, não tem uma casa própria ainda. Então, são N problemas que configuram as crises ocasionais, as crises circunstanciais, ou mais precisamente chamado de problemas. Qual é a primeira crise? Como é que chama? São chamadas? São chamadas de crises ocasionais. Digo, periódicas, né? Ocasionais são os problemas. E o terceiro tipo de crise, esses são chamados de crises constantes. Misericórdia. Constantes? Sim. Por que constantes? São chamados de conflitos. E por que eles são constantes? Porque vai estar dentro de casa um marido e uma mulher, um com temperamento colérico, outro com temperamento sanguíneo. Um tem um temperamento melancólico, outro tem um temperamento fleumático. Então, só pelo fato de ter duas pessoas debaixo do mesmo teto, dividindo a mesma cama, que são pessoas que vieram de uma identidade familiar diferente, queira ou não, meus irmãos, vai ter essa coisinha chamada conflito ou incompatibilidade. Por aí tem casamentos que estão sendo desfeitos e a justificativa é incompatibilidade de gênero. Mas vai ter sim, porque são duas pessoas diferentes, constantemente. O marido vai querer, dia de domingo, o marido trabalhou a semana toda, vai querer ficar em casa. A mulher nunca mais me levou para a lanchonete, nunca mais me levou, vai querer um passeio, nunca mais me levou para o shopping. O marido gosta de bife assado, a mulher gosta de peixe de coco. Então, os gostos, as diferenças vão gerar conflitos. E o que é que eu devo fazer? Mediar, equacionar. Então, meus amados irmãos, nós não fomos preparados para lidar com nenhum desses treinamentos. A maioria de nós nos casamos, éramos crianças na igreja, jovens, não passamos por um treinamento prévio, não pequenas orientações para enfrentar a vida a dois. É difícil. Então, meus irmãos, um momento como esse é muito importante, por quê? Porque nós estamos num seminário aprendendo a palavra de Deus e, sobretudo, para lidar com as crises. Nós estávamos mês passado, com a esposa, em um seminário, e depois algumas pessoas nos procuraram, porque nós falávamos exatamente dessa questão da incompatibilidade, e que às vezes nós não entendemos. Casamentos, irmão, pasmem, têm sido desfeitos exatamente por falta de pessoas saber lidar com a diferença do outro. Com a diferença do outro. Né? E Deus, Ele quis assim, que nós fôssemos não somente, irmão, diferente no invólucro, porque homem e mulher já se percebe a diferença, no próprio invólucro, corpo do homem e de mulher são diferentes. Mas eu digo para vocês, se a diferença fosse só essa,
seria muito fácil de lidar um com o outro. As nossas maiores diferenças são invisíveis. São as diferenças cognitivas, são as diferenças psíquicas, são as diferenças almímicas da alma. Né? A estrutura do meu cérebro é diferente da estrutura do cérebro da minha esposa. E isso faz com que ela seja diferente, claro, de mim, a maneira de pensar, a maneira de ver, a maneira de falar, a maneira de entender, a maneira de ver as coisas, a maneira de decidir as coisas. E às vezes a gente não entende. Por exemplo, mulher fala muito por código, e o homem não é treinado para entender código. Então essas diferenças vão gerar o quê? Conflitos, incompatibilidade, porque ela seria muito mais fácil se ela falasse diretamente, e seria muito mais fácil se a gente tivesse capacidade de decifrar os seus códigos. Eu estou mostrando que isso, como é difícil ser marido e mulher, como é difícil, meus amados irmãos, como é difícil viver a vida a dois, glória a Deus, por conta dessas incompatibilidades. Mas hoje, deixando um pouco de lado dessas outras incompatibilidades entre homem e mulher, tem esta crise que seria mais que ocasionais, chamado mais de problemas. Glória a Deus. Eu queria que vocês repetissem comigo para que a gente, aqui, em pouco tempo, nós pudéssemos discorrer sobre o assunto. Diga comigo: quem não está preparado para lidar com problemas, pode transformá-los em desastres. Deu para entender? Sem códigos. Quem não está preparado para lidar com problemas, pode transformá-los em desastre. Por quê? Porque tem pessoas que resolvem um problema e criam dois. Porque para resolver o problema tem que ter a hora certa, a forma certa, tratar com as pessoas certas. Senão o problema pode gerar outros problemas. Ou, na pior das hipóteses, pode gerar uma catástrofe. Marido e mulher quando está brigando, já percebeu? Quando fala no calor da emoção, misericórdia, é cabo de vassoura, é garrafa quebra. Por quê? Porque ninguém está pensando, ninguém está tendo capacidade de raciocinar, porque a ciclagem cerebral está lá em cima. Se não tiver um que tenha a capacidade de liderar a situação, vai pegar fogo. Vai pegar. É preciso que tenha alguém, irmãos, e isso aí deve partir de nós maridos, porque Papai do Céu nos deu a capacidade de ser governante da casa. Ele diz assim, que governe bem a sua casa. A mulher, pela sua própria índole emotiva, que ela é mais emotiva do que o homem em todos os aspectos, ela vai falar mais, ela vai ser mais explosiva. Às vezes tem homem que também é meio explosivo, né? Eu sou um pouco explosivo. Mas é preciso que o homem tenha o controle da situação, porque se ele não tiver o controle da situação, vai botar tudo a perder. Eu dizia no seminário semana passada que a mulher, ela tem uma expressão, o seu discurso é multifacetário. Se ela tiver com raiva do marido, já fica esperando, né? Quando o coitado chegou cansado o dia todo, ela já entra, meu irmão. Dá uma voadora, sem dó. A conta da luz está aí vencida, desde faz 5 dias, eu estou vendo a hora cortar a luz. E eu vou dizer uma coisa, o bujão está quase secando. E o menino, eu vou dizer, o menino arengou na escola. Tá, começou no bujão, já está no menino. Aí vai, meu irmão. É ou não é? Eu não sei como ela vai arrumar, camarada. Tanto assunto, é 5 minutos, é 10 assuntos. E depois ela volta para... Menino, pega o cachorrinho e vai passear. Vai porque vai ser problema, pastor. Então, se nós não tivermos o controle da situação, olha aí o que a Bíblia diz, governar bem é saber também lidar a situação, equacionar o problema. Senão a gente está frito. Isso vale para todos os aspectos, inclusive, irmão, para a crise financeira. Por isso eu digo aqui que não toma decisão desesperadora. Meus irmãos queridos, tendo fé, nos apropriando dos elementos espirituais,
nós venceremos qualquer crise. Todas as famílias têm crise. Uma de um tamanho, outra de outro. Um de uma forma, outra de outro. Mas todas as famílias têm crise. Uma coisa é, o problema não é a crise, é como essa crise vai ser administrada. O que vai determinar o nosso êxito diante de uma crise é a atitude que nós tomarmos diante dela. E mais uma vez eu lhe chamo a responsabilidade. Porque a mulher vai ver mais, a visão dela é periférica, não é? O homem vê linear, por isso que ele é flagrado. Está olhando para quê? Eu estou olhando você. Porque ele vê linear. A mulher vê perifericamente. Ela ganha para o camaleão. O menino camaleão é o único animal que dá um olhar de 360 graus. Faz isso e retorna para o mesmo lugar. A mulher parece que vê mais. Ela vê mais, percebe mais, fala mais. Porque foi Deus que a criou assim. Não é maldade dela. Foi Deus que a criou com essa hipersensibilidade. Essa capacidade mais do que o homem. Mas às vezes ela complexibiliza tanto a coisa que o marido precisa centralizar e tomar a decisão. Porque depois que o negócio esquentar, vocês lembram de Abraão? Uma crise. Não tinha com quem deixar a herança e aquela coisa. A promessa parece que não ia mais se cumprir. Aí chegou a esposa. Ô filho. Cada mulher chama o marido de uma forma, né? Filho, mozinho, mozão, Tonho, Toninho, cada um tem. Ou seu próprio nome. Vê só, eu vou fazer a edição. Já faz tanto tempo que Deus prometeu que a gente ia ter um filho e a gente não tem ainda. E Abraão só ouvindo. Olha, não é melhor, não tem uma escrava? Que tal se tu te deitares com a escrava? Vê só. Quando vê só mulher é muita estratégia, né? Olha, tu te deita com ela, vai ter um filho, e depois que esse filho nascer, vai ser da gente. Abraão aceitou ou não? Aceitou, irmão. Caiu na besteira, camarada. Gente, mulheres, vocês conseguem tudo o que vocês quiserem dos seus maridos. Consegue, irmão. Nós homens somos muito, mas se a mulher, com o jeito feminino, ela consegue tudo o que quiser. Abraão está certo. Quando, irmão, Abraão cometeu o erro, que o negócio esquentou, que olha o problema, virou uma catástrofe. Aí a crise de choro. Está vendo que situação você nos colocou? Julgue-me, Deus, entre mim e ti. Olha. Colocou até Deus. Veja quem é que está errado. Está vendo o que é que você faz? Então, meus irmãos, é melhor assumir o controle da situação. A crise chegou. Agora a família de Noemi, a família da Bíblia. Eu vou fazer mais aplicações do que usar o texto que vocês conhecem. Crise. A família morava onde? Qual era a cidade que a família morava? A família que eu li o texto, meus irmãos. Belém. Belém quer dizer terra do pão. Faltou pão na terra do pão. Às vezes acontece, irmão, que a gente está na bênção e Deus prova. Tem pessoas que às vezes estão na prova porque está desempregado, ou não é? E tem pessoas que até empregado ainda fica na prova. Então, nós não estamos isentos de passar por crise. A crise é chamada a nível geral, o que a gente está vivenciando, uma crise econômica. Sim ou não? E esta crise econômica, ela vai gerar em instâncias individuais, chamada crise financeira. Ufa, meus irmãos, quem nunca passou pela crise financeira, levante a mão para o céu. Eu quero ver a família de maridos centrados e mulheres prudentes e filhos treinados a sobreviver com o que tem, é passar pela crise financeira. Já chegou aquele dia de você procurar R$1 no bolso e não ter? Ah, você não sabe o que é isso, não. Você procurar o leite para o menino e você não achar, Deus pode nos submeter a esse tipo de crise, irmãos. Por uma forma ou por outra. O caso aqui era castigo. Aqui o resultado da crise em Israel era por conta do castigo divino pelo pecado do povo. E aí todo mundo acaba sendo afetado. Mas todo crente pode passar por crise.
Tem casamento que são uma bênção quando está tudo maravilhosamente bem. O marido está ganhando 7 mil reais. A esposa ainda tem lá ainda vende a Natura. E maravilhas mil. A conta no banco, uma casa boa, comprar um carrinho. E aí de repente a porta se fecha. Oh, meu irmão. Olha, aí é para mulheres. É aí que entra a questão de vocês, mulheres sábias. Casamento tem sido desfeito porque muitas mulheres só sabem ser boas esposas quando tem tudo na mão. Porque mulher gosta de dinheiro. Claro, irmão. Né? Claro, já pensou quando chegar ao final do mês não puder dar chapinha progressiva? Misericórdia, é uma luta terrível. É problema, né, irmã? Não, irmão, olha, deixa de comprar teu sapato, mas a chapinha progressiva. Outro dia eu estava com um companheiro, disse, me ajude, porque eu tenho 3 filhos. Quanto? São 3 mulheres, irmão. 3 mulheres e uma esposa é 4. E compra uma máquina zero. Porque é luta, irmão. Então, tem toda essa estrutura. E de repente perde. Se não tiver uma mulher sábia, aí o casamento vai a pique, irmão. Porque é nessa hora, quando faltar o dinheiro da chapinha progressiva, quando faltar o dinheiro da percata, quando tiver que mudar o estilo, diminuir, que a mulher precisa ser prudente, porque o marido ele vai sofrer, porque todo homem, ele é o provedor da família, ele fica preocupado, se a porta se fechar, a não ser que ele não seja homem, mas se ele é homem mesmo, ele vai sentir-se humilhado, irmão, fere o homem, fere a masculinidade do homem, porque o homem sabe que ele foi posto para cuidar da mulher, cuidar dos filhos. E quando isso lhe é tirado, ele não vai conseguir dormir direito. A pressão dele vai para 18, para 13. E aí é que entra a mulher equilibrada e sensata para, aleluia. Não, calma, meu filho, Deus vai abrir a porta. Glória a Deus. Talvez seja alguém aqui que está passando por essa luta. Não, meu filho, não desespere não. O Senhor estará conosco. E eu quero dizer, irmão, que Deus, mesmo na crise, Ele cuida de nós, Ele manda o necessário, Ele não deixa nos padecer. Você concorda comigo? Ele cuida ou não cuida, irmãos? Mas é preciso que nós tenhamos equilíbrio para lidar com uma crise. Eu tinha 2 filhos, tenho 2 filhos, mas eram pequenos meus meninos, e eu fiquei desempregado. Meu menino, não sei nem bem a idade, mas eram crianças, bem crianças. Hoje já são jovens os 2. Desempregado, chega um dia de domingo, há 15 anos, agora não, que agora mudou, mas 20, 30 anos atrás, 15, 20 anos, durante a semana, as pessoas podiam comer qualquer coisa. Miúdo de boi, bife do oião, mas quando era no domingo, tinha que comer, lá dizia assim, feijão com carne verde. Irmão, aqui o povo não sabe, alguns irmãos que sabem disso, tinha que ser, no dia de domingo é o dia da galinha com arroz ou carne verde é carne de boi, bife, primeiro, acabou. Agora imagina o que é que já tem esse costume, e quando chegar o domingo, tu não tem nem carne verde, nem azul. Aí procura assim, meu Deus, aí mas dá uma tristeza, dá uma vontade de morrer muito grande. Aí os meninos dentro de casa, a mulher, eu digo, Senhor, eu não vou ficar aqui não. Meu Deus, me ajude, Jesus. É sair, irmão, triste. Quem é dono de chefe de família sabe o que eu estou falando, que é assim que nós nos sentimos. Sair, e de domingo, vou desaparecer um pouco a cabeça. Eu vou procurar um lugar onde ninguém me veja, não quero falar com ninguém. Eu estou chateado, não quero falar com ninguém. Chateado comigo mesmo. Sentindo imprestável. Aí me sento ao lado de uma casa de material de construção, um armazém de construção. Fiquei na comieira ali, sentado na calçada, horas e horas, pensando e até chorando, falando com Deus sozinho. Isso, altas horas, não tinha nada, mas não tinha carne verde, estava chateado. E eu lembro que eu fiz uma oração ali, e fiquei altas horas, não tinha nada naquele domingo. E aí, depois de muito tempo, acho que foi meu irmão, chegou e disse, menino, onde é que tu estás? Eu estou aqui. Onde é que tu estavas? Eu digo, eu estava aqui no armazém de seu Bill. Só depois, desde tal hora, tem um casal lá em casa te procurando. Um casal me procura. Sim, é um policial. Pronto, agora é que ficou bonito. Um policial é um policial e com uma mulher. Pronto, o que foi que eu fiz, meu Deus? A situação já estava fácil, mas um policial me procurando. Aí eu saí todo apressado, chego lá, em casa aí. Irmão Sérgio, paz do senhor, era um amigo meu. Ele é policial, a esposa dela é cantora. E eu gosto de compor hinos. E tinha feito uns hinos para ela, passei para ela gravar. Fazia tempo.
E ela não tinha tempo de me visitar. Ela chegou, mas Sérgio, meu filho, eu estava em casa e deu uma vontade de te visitar. E eu chamei Ezequias, para te visitar. Eu disse, mas foi bom vocês terem me visitado. Meu Deus, pronto. Já estava rindo para mim e os meninos. E agora chegou um casal de fora para me visitar. Às vezes Deus fazendo, na hora que a gente menos chegou lá, na hora do almoço, chegou aquele, meu Deus do céu, que luta com prova dentro. Ela falou, não, mas a gente não vai demorar muito não. É porque eu estou aqui todo sem jeito. Por quê? Porque, rapaz, eu não sei como é que você vai se sentir, como é que tu vai. Por quê? Diga logo. Não, porque a gente trouxe um negócio para ti. Você trouxe um negócio para mim? Desculpa, Sérgio. Aí abriu a mala, uma feira amarrada, um saco, pastor, amarrado pela boca. Tá aqui que eu estava lá e Deus mandou te trazer. Glória ao nome de Jesus. Tem mais uma coisa, filho. Eu não sei nem o que tu vai querer. É o quê? É R$150. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Deus cuida, glória ao nome do Senhor. Ele ainda é o mesmo Deus que trabalhou levando o urubu, levando comida para Elias. E disse para Elias, sai daqui, vai lá para Sarepta e eu vou ordenar que uma viúva cuide de ti, glória a Deus. Quem é crente e que serve a Deus, mesmo no meio das crises, nós temos a operação do poder de Deus. Mas é preciso termos centralidade, é preciso saber administrar, não perder, não fazer na verdade uma coisa errada, porque o que vai determinar o nosso êxito é a atitude que nós tomarmos diante da crise. Elimeleque, como era o nome da mulher dele? Noemi, quer dizer aprazível, agradável. 2 jovens, quais os nomes deles? Malom e Quilion. E aqui eu acho lindo aqui, é que é o 1.2, fugindo da crise. Olha, irmãos, a atitude de fugir da crise não é uma atitude prudente. Aqui não está dando, eu queria ter asa e voar lá para Rio de Janeiro, onde tem uma família lá. Chega lá, o problema está também. A gente não vê em momento nenhum essa família pedindo a orientação de Deus, Diácono Marcos. Em momento nenhum essa família buscou a Deus. E olha que era uma família pequena, morava na terra do pão, mas o problema chegou também na terra do pão. Coisas ruins, gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Coisas ruins também acontecem com gente boa. Problemas também chegam nas famílias mais espirituais da igreja. Dificuldades vamos enfrentar, mas aí o problema é como lidar. Deus não mandou fugir. O que a gente observa aqui quem tem lição? Veja aí no comecinho do 1.2. Qual foi a atitude daquela família, meus irmãos? Fugir. Como é que nós agimos quando ficamos desempregados? Hoje a palavrinha em voga é crise. Aqui a crise em Israel, crise política, moral e espiritual, em função do pecado do povo e porque não tinha orientador. Veja bem que o quanto é importante. Nós não somos obrigados a ter todo o conhecimento, ou conhecimento de tudo. Não custa nada pedir orientação, é sempre muito bom. Veja que no capítulo 4 de 2 Reis, a mulher estava diante de uma crise que se instalou, a família estava à mercê, estava prestes a ser desagregada, os filhos prestes a serem levados como escravos, e o marido já era defunto. Eu vejo aquela mulher, ela tinha uma coisa chamada maturidade emocional. Essa palavrinha é mais uma palavra que os psicólogos gostam de usar, e ela é necessária para mim, para cada um de nós. Qual é a palavrinha mesmo? Maturidade emocional. E o que é maturidade emocional? É chamado de resiliência. É a capacidade de absorver um problema sem se deixar dominar por ele e tentar encontrar meios para superá-lo, sem perder o equilíbrio, sem entrar em choque. Tem pessoas que têm um comportamento, tem pessoas que têm o contrário, é um comportamento resignado. É assim mesmo, é porque foi Deus que quis. Tá bom, eu nasci para sofrer mesmo. Mas que Deus ninguém. Não, irmão, Deus não nos chamou para sermos resignados nesse aspecto. E nem também para entrar em dar um curto-circuito. Tem pessoas que quando o problema vem, só falta arrancar os cabelos da cabeça e sair feito um doido pela rua. Também não. Nem somos daquele que cruza os braços
e nem daqueles que saem desesperados. A gente tem que manter uma postura com maturidade emocional. E o que é maturidade emocional? Ser proativo, ter proatividade. E o que é proatividade? É não ser preocupado, e sim ser ocupado. Qual é a diferença? Preocupação foca o problema, ocupação foca a solução. Oh, meu Deus, chegou o problema. Quem fica preocupado, o que é que faz? Vou morrer, vou aguentar não, vou me embora. E aí acaba fazendo besteira, porque ele é preocupado. O ocupado fica dizendo, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus, como é que eu vou resolver? Nunca fugir. Fugir nunca é uma atitude prudente para quem está enfrentando um problema. Fugir é um gesto de covardia. E fugir é uma aventura que pode pôr a família à risca. Eles aqui foram em busca de dias melhores e encontraram a morte. Isso é sério, irmão. Fuga nunca é uma atitude prudente quando o problema se instala, quando o problema chega. A gente tem que ter os pés no chão, respirar fundo. Se às vezes a mulher, por ser uma pessoa mais emotiva, tiver um pensamento e às vezes, mas o marido tem que ter centralidade. Faltou centralidade em Elimeleque. Disse, não, minha filha, vamos ficar aqui. Deus vai nos abençoar. Deus vai cuidar de nós. Deus vai tomar a frente dessa situação. Eu não sei se foi ele mesmo que deu a ideia, ou se foi ela, eu sei que foram. Mas não é uma atitude prudente. Aí, uma aplicação. Surgiu a crise. 13 milhões de desempregados no Brasil. Como é que eu devo lidar? Qual é o meu gesto proativo? Primeira coisa, irmãos, eu chamo de aceitar a realidade. Tem pessoas que às vezes quer fingir. Chama de mapear, aliás, como é que as mulheres... Maquiar, obrigado, a situação. Não, eu tenho que ter certeza que eu estou diante de uma crise. Lá na sua casa tem um problema financeiro, nunca tente mostrar o contrário. Aceite que você tem um problema. Admita que você tem um problema. Depois que eu admito o problema, eu vou criar um plano de ação. E o que é um plano de ação? É como eu vou enfrentar esta crise. Ó, camarada, tu fosse desempregado, manda a tua esposa fazer picolé, vai vender. Manda a mulher fazer tapioca, tem que sobreviver, não é vergonha não. O crente tem que ser proativo. Faz feito o Gideão, arrancavam os produtos da terra e o povo de Israel estava morrendo de fome, porque os midianitas não deixavam nada. Mas enquanto o povo estava reclamando, que crise, ninguém sobrevive, Gideão estava lá no lagar, malhando trigo. A família dele tinha pão, a família dele estava com os elementos apropriados para vencer a crise. Mas fica desempregado. É prova, meu irmão. Compra cloro e vende água sanitária, Deus vai te abençoar. Aleluia. Embora que seja prova, você oferece, ninguém aceita. Menino, eu passei por uma crise muito grande. Penso num camarada rim para negociar, sou eu. Tem gente que vende até pano de ferida. É bonito. Menino, olha, se eu fosse alimentar a minha família com negócios, ia morrer de fome. Mas eu não fiquei parado. Aí chegou a crise, apertou. Eu disse assim, eu vou vender doce de caju. Olha, escolhi os melhores cajus. Comprei 2 quilos de açúcar. Disse assim, mas eu sou ruim de vender, eu não vou vender aqui não. Eu vou lá para Recife, eu vou para a estação do metrô no Recife. Menino, eu comprei aquelas baciazinhas de isopor. Não tem aqueles vasilhãozinhos? Comprei, bem bonitinha. Comprei aqueles plásticos, bota por cima assim, que cola. Aí fui aqueles pacotinhos, meus irmãos, bonitinhos, doce de caju, e disse, eu vou lá para Recife. Prova misericórdia. Que, só a graça de Deus. Aí cheguei, irmão, botei assim, escondido, olhando para ver se ninguém me conhecia, né? Aí botei lá, olha o caju, e todo envergonhado. Aí chegava a pessoa, que é isso? Cara. Ô, irmão, quero uma facada no meu peito, pelo amor de Jesus. Eu tirava daqui e botava aqui. Olha o doce de caju. As pessoas olhavam, isso é o quê? Isso é doce de caju. Eu não conheço doce de caju, você não sabe que essa aí é passa de caju.
Ei, me pergunta quanto eu vendi. Nenhum, meu irmão. Quando é prova, mas eu estava tentando, glória a Deus. Eu estava fazendo alguma coisa, pastor. Aí pronto, não vai ter jeito de caju não. Meu tio vende peixe, eu vou vender marisco. Ô tio Tonho, me ajude, meu velho. O que é, meu filho? O senhor não vende Nazaré da Mata, irmão. Fui para Nazaré da Mata. O senhor não vende peixe? Vendo. Pronto, o senhor faz o seguinte, eu não vou atrapalhar a sua venda. O senhor vai colocar o seu isopor de peixe e junto do seu eu vou colocar um isopor de marisco. Rapaz, eu tenho pena de mim mesmo. Você ri porque não foi com você. Aí peguei, meus irmãos, uns 10 quilos de marisco. Fui procurar coco para vender, comprei 10 quilos de marisco. Menino, não se fala um negócio daquele. As pessoas chegavam perto, irmão, da vazia de titio. Quer isso aqui, peixe? Bota 2 quilos. Aí eu abri a minha assim. Aí, quer isso aí? Marisco. Marisco, não é fruto do mar. Não vendi um, meu irmão. Prova de Deus. Mas eu estava fazendo alguma coisa. Eu não queria deixar a minha família morrer de fome. Então eu tenho que ter proatividade, eu tenho que ter um plano de ação. Glória ao nome de Jesus. Estuda lá com a mulher, bota a cabeça para funcionar. E papai do céu está te contemplando. Glória ao nome de Jesus. Chega um momento que ele vai lá, manda um anjo, como o anjo foi a Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Eu estou vendo que você é um rapaz de coragem. Enquanto os outros estão aí morrendo de fome, você está usando a técnica da adaptabilidade. Sim, técnica da adaptabilidade é sobreviver com o que tem. Aleluia. Use seus talentos, use sua cabeça, use sua estratégia, mas cuidado para não fugir e não tomar atitude fora da vontade de Deus. Deus abençoa aquele que se esforça. Aleluia. Plano de ação. Quantos estão entendendo? Digam amém. Faça crochê, faça bordado, ajude o teu marido, bota a cabeça para funcionar, glória ao nome de Jesus. Fez até estudo, vai dar consultoria, faz qualquer coisa. Eu enrolava caneta com linha de crochê para vender. Passava a noite pintando painel na igreja. Tinha os congressos de mocidade e oferecia para pintar o painel, pastor. Passava a noite, a esposa com os meus 2 filhos em casa e eu dentro da igreja pintando painel para vender a peixe de chuchu. Para quê? Para minha família ter a alimentação certa, glória ao nome de Jesus. Ia pregar, pegava o paletó do porteiro emprestado, mas Deus me dizia, eu vou cuidar de ti, glória ao nome de Jesus. Lá da Massúbria, Nai. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A crise se enfrenta com um plano de ação. Tenha consciência da crise, mas não murche. Se você parar, você vai entrar em depressão, vai entrar em parafuso. Porque nós não fomos treinados por este mundo para ser o primeiro, para ser o melhor. Ninguém nos ensinou a perder. E quando o dia da adversidade chega, se nós não tivermos estabilidade, Nunes, nós vamos perder e vamos levar a nossa família para a ruína. Sair da terra do pão para ir para a terra de Moabe não é prudente. Realidade, conhecer, aceitar a realidade da crise, ter um plano de ação e depois redirecionar o padrão de vida. Olha, irmãos, o grande erro hoje em dia de muitas famílias chama-se de falta de consciência financeira. Eu já estou parando, meus irmãos. Falta de consciência financeira. A camarada ganha um salário mínimo. Aí gasta 2. Quando tem uma mulher inteligente, epa, não é assim não. Mas às vezes a mulher, irmão, o marido gasta 2, se deixar a mulher gasta 4. Perdoe-me, meus irmãos, não é crítica, é uma observação bíblica. Aleluia, é. O camarada ganha R$1.000, irmãos. Tem 5 cartões de crédito, meu irmão. Olha, e o limite, viu, é 10 mil. Grande coisa. Aí, queridos irmãos, a gente está vivendo dia de crise. Redirecionar, meus amados irmãos, é primeiramente ter uma consciência financeira. Não, você pode ser uma besteira, mas é bíblico. Tem famílias que passaram por uma dificuldade muito grande. Aquele homem mesmo do capítulo 4, da mulher que ia perder os 2 filhos, o marido foi imprevidente.
Não gaste mais. Eu não sou economista, mas graças a Deus eu tenho um princípio de economia. Eu estou falando o que eu vivo. Nem cartão de crédito eu tenho. Não estou dizendo que não é pecado não, pelo amor de Deus, irmão. Estou dizendo que é pecado, não tenha. Mas eu não tenho. É uma questão de filosofia de vida. Já tive, mas não tenho. Mas, meus irmãos, aí o cara vai. Hoje é a época do crédito fácil. E as pessoas sofrem da questão do consumismo. Tem pessoas que confundem o consumo com o consumismo. Consumismo é você mergulhar de cabeça nas coisas supérfluas. Sai para a feira para comprar batata. Aí quando chega lá, viu o baldo de lixo. Eu gostei, achei bonito, comprei um. Aí eu chego o prestanista na próxima semana. Panelinha, é um jogo de panela. Tá faltando, não, um jogo de panela. Compra um jogo de panela. Mas mulher, não pode. Não, mas é para pagar 10 por mês. Aí compra. Aí está faltando uma cuscuzeira. Compra, cuscuzeira, camarada. E a casinha do cachorro? O meu cachorro, o da vizinha tem uma casinha. O meu cachorro não tem uma. Vamos comprar uma casinha do cachorro. Meus irmãos, 10 com 10, 20. Daqui a pouco, quando tu olhar, olha. Se for comprar no cartão de crédito, meu amigo, já está em 1.200. Aí tu vai pagar só o mínimo. Você sabe o que eu estou falando. Né? Você sabe. Não deu um limãozinho não, que você sabe o que eu estou falando. Pagou só o mínimo, camarada. Quando chegar no próximo mês, já se foi. Aí está a família num amaranhado de problema. Mas isso não vai interferir na minha vida, não. Vai, irmão, vai interferir até na tua vida espiritual. Tu vai dar glória a Deus, só vê fatura, só vê número. Camarada. Então, redirecionar, queridos irmãos, a nossa identidade financeira. Dá para viver assim, meus irmãos, dá, porque se você perder, você vai viver. Você pode ganhar 5 mil reais. Se você baixar para 1.000, você vai sobreviver do mesmo jeito. Então é preciso ter consciência financeira, redirecionar, porque a crise vem, a crise se instalou. É preciso não tomar atitude que venha comprometer a identidade da minha família. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Dá uma segurada. Direcionar os gastos. Mas, irmão Sérgio, fala isso hoje no culto da família, foi o tema que nos deram, falar de crise. E é como lidar com a crise. Tem pessoas que às vezes, irmão, quer que Jesus resolva tudo. Jesus não tem compromisso com os nossos luxos, não. Eu queria comprar aquela geladeira que é 3.800, Tonho. Meu irmão, deixa quando o Tonho estiver ganhando. Mas o coitadinho ganha agora 1,5 salário. Aí eu queria comprar aquele paletó que eu vi lá no shopping. Quanto é? É R$1.000. Contra um de R$ 199,90, irmão. Aonde aquele vai com 1.000, tu entra com o teu de 200 conto. É ou não é? É, querido. Você sabe por que é que muitas vezes os filhos são um obstáculo para a família? Porque o pai, tudo que o menino quer, ele dá. Só dá do bom e do melhor. Vai chegar o tempo da crise? Se não der, meu irmão. Tem filho de crente que está sendo hoje traficante de droga. Porque acostumado a ter tudo fácil. O pai nunca ensinou, meu filho, agora não. Tá aí os meus filhos, estão sobrevivendo. Graças a Deus, hoje, se der para escolher, a gente escolhe. Me encontraram um dia na rua, eu estava naquele banco de feira, comprando aí. Irmão Sérgio, presbítero Sérgio Jeremias. Sim, irmão, o senhor aqui. O que é que tem, meu irmão? Não, aqui no banco. Mas o que é que tem? O senhor é para estar numa grife lá no shopping center. Não, meu irmão, posso não. Comprar camisa, sapato, meia, no banco do irmão Paulo. Para pagar de 5 por mês. Faz vergonha não, irmão. Faz vergonha não. Se não der para ir para o shopping, vai para Caruaru. Faz vergonha não, irmão. Mas a tua família tem os pés no chão. E tu tem equilíbrio para sobreviver à crise. Faz vergonha não, glória ao nome de Jesus. É melhor do que você estar aperreado, devendo, agoniado, não consegue orar, não consegue... é briga direto dentro de casa, é ou não é? Então é preciso ter educação financeira para sobreviver à crise, glória ao nome do Senhor Jesus, nunca fugir e nunca tomar atitude desesperadora. Concluo dizendo, meus irmãos, que aquela família não tinha, primeiramente não parou para aceitar a realidade da crise,
E sabendo se foi Deus que era autor daquela crise, Deus também poderia passar aquela crise. Não tiveram plano de ação, fugiram. Saíram da terra do pão para a terra da proibida. Com pouco tempo, o que é que acontece? Eles foram para peregrinar. Se a gente observar, versículo 2, saíram para peregrinar. O que é peregrinar? E volta logo. Versículo 3 diz assim, e ficaram ali. Ó, é diferente. Peregrinar é diferente de ficar. Ficaram ali. E depois diz que eles passaram 10 anos. Meus irmãos, quando se dá um passo fora da vontade de Deus, para achar o caminho de volta, é difícil, camarada. É muito difícil. Foram para peregrinar, acabaram ficando, passaram 10 anos. E deixa eu dizer uma coisa, quem ficou na terra do pão, vocês vão ver aí, que diz assim, Deus visitou o seu povo, glória a Deus. Chorando, tentando sobreviver, a mão de Deus operou, lá em quem ficou, no sofrimento, na prova, aleluia, porque o tempo da prova vai passar. E sabe o que é que acontece? A mulher perde o marido morre. Morre o filho, morre o outro filho, e agora ficou 3 viúvas dentro de casa. Imagina naquele tempo, aquela família voltou sem bens materiais, família de Elimeleque retorna vazia dos bens materiais. 2.3, a família de Elimeleque retorna incompleta, que coisa séria, e cheia de traumas, sentimento de culpa, porque quando a gente dá um passo fora da vontade de Deus, a gente é dominado por uma coisa chamada sentimento de culpa. E o sentimento de culpa evolui para depressão, síndrome do pânico e etc. Mas porque fizeram fora da vontade de Deus, e Deus visitou o seu povo e teve bênção. Voltaram. Deus sempre nos dá uma chance de corrigirmos os nossos erros. Ele sempre vai dar uma chance. Ele pode transformar uma situação catastrófica em uma nova oportunidade. Voltaram aquelas mulheres sem maridos, perderam os seus entes queridos lá na cidade de Moabe, voltaram envergonhadas. E quando alguém chegou que olhou, é Noemi, ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame eu de amargurada. É melhor sofrer dentro da vontade de Deus do que fugir e sofrer as consequências e trazer prejuízo para a tua família. Marido, Deus exige que nós sejamos equilibrados. Mulheres, Deus exige que vocês sejam sábias. Filhos, Deus exige que vocês compreendam o plano de Deus dentro da vida dos seus pais e terá o tempo certo. Se agora está na prova, chegará certamente o tempo certo da operação e da bênção do Senhor. Mas tudo vai depender da posição que nós tomarmos diante da crise. Pastor.